dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Lucas, estudante de ADS do quarto período da FASECA de Varginha, e vamos apresentar agora um trabalho de banco de dados usando o Firebird, passando por todos os processos de análise do problema, modelagem do banco e até a criação das tabelas, populando a população delas e as consultas. Então, inicialmente, a gente tem um cenário de notas acadêmicas e o primeiro passo foi realizar a modelagem. E na modelagem, o primeiro passo dela é definir as entidades. Prazer, meu nome é Douglas, também sou estudante do quarto período de ADS. E aqui agora eu vou mostrar um pouquinho do nosso modelo, das nossas entidades. Aí eu e Lucas analisamos as entidades do nosso sistema de notas. E a primeira entidade que a gente analisou foi a entidade aluno. A entidade é a entidade que armazena o nome dos alunos, informações dos alunos. Também temos a entidade cursos, contendo o ID dos cursos, os nomes. Temos a entidade grupo de alunos, que é a entidade que armazena os grupos de onde os alunos irão pertencer. Temos aqui também a entidade atividade grupo, que são as atividades que cada aluno de cada grupo irão fazer. Temos as notas em grupo, que vai ter uma relação com a atividade de grupo. Temos também as notas individuais, que fazem parte também da entidade de atividade individual. Essas são as 7 entidades que a gente definiu. Além do processo de definição das entidades e criação dos atributos de cada entidade, foi necessário também criar relação entre elas. Então, o primeiro passo é analisar quais vão ser as relações entre as entidades para definir as cardinalidades. Então, por exemplo, na primeira entidade aqui, analisando alunos. Os alunos, eles vão ter um curso, porém um curso ele pode ter mais de um aluno. Então, se estabelece uma relação entre eles, onde um aluno só pode ter apenas um curso, mas um curso pode ter nenhum aluno ou N alunos. Esse mesmo processo de relação das cardinalidades foi feito com as demais entidades. Por exemplo, atividade individual. Vou subir um pouco aqui. A atividade individual tem uma relação com as notas individuais. Então, vocês podem ter várias notas. Porém, cada nota vai ser específica de apenas uma atividade. Já as notas de grupo, a mesma relação, uma relação muito semelhante, na verdade, com as atividades de grupo. Eu tenho várias notas, porém, uma atividade de grupo vai ter só uma nota. Porém, uma nota pode ter várias atividades. Já grupos de alunos relacionado com as notas de grupo, com as atividades de grupo. Um grupo pode fazer apenas uma atividade. Assim como se a gente analisar a entidade do aluno, ele também pode fazer apenas uma atividade. Porém, uma atividade ela pode ser fornecida para vários alunos. Então, eles estabelecem uma relação, uma cardinalidade em que um aluno só pode ter uma atividade, porém, essa mesma atividade pode ser passada, né, pode ser orientada para mais de um aluno. Após a modelagem do banco, as relações, todos esses procedimentos, a gente foi para a criação do dicionário de dados, onde conteria as informações das tabelas e os tipos dos campos, quais seriam as descrições e as restrições de cada campo, para depois a gente partir para a parte prática. É igual o Lucas estava falando, nosso dicionário de dados. Aí colocamos as tabelas de cada entidade. Temos aqui a entidade aluno, com os atributos, o tamanho de cada campo, as classes, contendo também as descrições, a entidade curso. Temos a entidade da atividade individual, atividade em grupo.
O grupo também, que armazena o grupo dos alunos, das notas individuais e das notas em grupos. Todas elas contendo cada um atributo, o tamanho, e a restrição e as descrições. Bacana. Após a definição do dicionário de dados, já facilita um pouco o procedimento da criação do banco dentro da ferramenta. No caso, a gente está utilizando a ferramenta IBExpert, trabalhando com o banco de dados Firebird. Então, depois que a gente teve a definição do problema em si, teve a questão da modelagem e a criação do dicionário de dados, a gente foi para criar dentro do Firebird. Então, a gente criou um banco. Dentro desse banco, a gente criou as 7 tabelas, que seriam correspondentes às entidades. Então, a gente tem a do aluno, tem a atividade em grupo, atividade individual, tabela de cursos, grupos de alunos, notas por grupo, notas individuais. Vocês podem notar que cada uma das tabelas, na verdade, elas têm as suas relações. Então, por exemplo, olha lá, a tabela de atividade individual, ela armazena, por exemplo, o FKID do curso. Tudo isso sempre se baseando no modelo que a gente criou, na modelagem. Vou voltar aqui no IBExpert. Após todos esses procedimentos, a gente vai começar a realizar as consultas. A primeira das 3 consultas é relação de alunos, cursos e seus respectivos grupos. Pode colocar na primeira carry, por favor, no editor. Sim, claro. Aí, para a gente realizar a execução do código, a gente vem nessa parte da ferramenta para executar a carry, né? Aí aqui, o SQL. nesta primeira carry, utilizamos essa da carry aqui, nesta carry, utilizamos o InnerJoin para ligar as tabelas, para utilizar as tabelas que tenham algum relacionamento entre elas, usando a tabela de aluno, cursos e grupo de alunos. Aí, executando ela, podemos ver o nome de cada aluno, utilizando da tabela alunos. Temos os nomes dos cursos, temos ADS, contábeis, direito, entre outras. E também temos o nome de cada grupo, PWA, código do consumidor. Dentre elas aqui, por exemplo, o Douglas aqui utiliza no nome do curso ADS e o nome do seu grupo que ele pertence é o de PWA. E cada aluno aqui com seu curso e com o seu nome do seu grupo. No caso, perdão, Douglas, Pode prosseguir? Pode continuar. No caso, a gente atendeu a primeira consulta, que é a relação de alunos, cursos e seus respectivos grupos. A próxima consulta seria a relação de notas de alunos, incluindo notas de grupo com percentual atingido no curso. Essas consultas elas foram feitas utilizando também o comando join. A função do join é basicamente, como o Douglas citou, unir as tabelas, e a gente utiliza a sintaxe inner join, informando, no caso a gente seleciona primeiro a primeira tabela, damos um apelido para ela com SA, posterior a isso nós damos um inner join e selecionamos a segunda tabela que queremos relacionar. E podemos realizar diversos inner joins, contanto que tenha o relacionamento entre as tabelas que estão sendo realizados os joins. Então, basicamente, como diz a segunda consulta, ele deseja a relação de notas de alunos, incluindo notas de grupo e o percentual atingido em cada curso. Se vocês notarem, aqui do lado esquerdo, nas tabelas, nós temos a tabela de alunos, a tabela de atividades individuais em grupo e de notas individuais em grupo. Pois a ideia basicamente é ter uma atividade vinculada com o usuário e depois ser realizado o lançamento de uma nota, né, dessas notas para cada atividade relacionada com o usuário. Então, a gente teria que relacionar os usuários com as atividades realizadas com as notas que estão cadastradas.
Previamente a gente já populou todas as tabelas com os dados cabíveis e montamos a segunda consulta. O princípio da segunda consulta é muito semelhante ao primeiro. A gente continua utilizando a ideia do join, só que agora relacionando sempre as atividades com os alunos com as notas, ou os grupos com as atividades com as notas, porque difere essa questão de um aluno de atividade sem grupo ou de atividade sem individual. Porém, conforme é solicitado na segunda consulta, ele quer relação independente de ser individual e de ser em grupo. Então, executando essa query, a gente tem o seguinte resultado. Vou puxar aqui. Puxar aqui também para visualizar melhor. Beleza. Executando essa query, a gente tem o nome do aluno, a pontuação, né, o valor que valia essa atividade que ele realizou, a nota que ele tirou e a atividade que foi feita. Tudo isso determinando pelo relacionamento, nesse caso, do aluno, né? Então, se a gente vê aqui primeiro, a gente tem, no caso das notas individuais, com o aluno, com a atividade individual. Ou seja, na tabela de atividade individual, a gente define, vou abrir aqui, a gente define o ID, a descrição da atividade, a data de entrega, a pontuação e a relação do curso. E tudo isso facilita, deixa eu voltar aqui, facilita na hora de apresentar o resultado. Porque a gente consegue trabalhar com o valor da pontuação da atividade, com a nota que o aluno alcançou e com a atividade que refere somente a esse aluno. E aqui a gente tem também a questão do grupo. Então, ó, por exemplo, o Lucas aqui, que é a nossa primeira tupla, ele pertence ao grupo de redes de computadores. A atividade dele era a apresentação de rede FTTH, que valia 12 pontos, e ele tirou 10. Então, ele traz para a gente a relação das notas individuais de cada aluno, juntamente com a atividade que ele realizou, e também do nome do grupo com as notas e a atividade realizada pelo grupo. Algo muito interessante a se destacar é que, por exemplo, caso a gente tenha alunos que não realizaram atividades, mas estão cadastrados, eles não aparecem, porque eles não, o comando, né, o SQL criado, ele não busca, ele não é capaz de encontrar alunos que não tenham, nesse contexto, né, alunos que não tenham vínculo com outras tabelas, como por exemplo de atividades ou de notas. A próxima consulta é relação de alunos sem lançamento de notas individuais ou sem notas de grupo. Nessa consulta, basicamente, a gente teve que definir quais os alunos que tinham atividades lançadas quais os alunos que estavam cadastrados tinham atividades, porém ou não tinham nota de grupo lançada ou não tinham nota individual lançada. Foi utilizado o mesmo princípio nessa query, só que agora utilizando uma variante do join, que é o left join. Então a gente vai apagar aqui. E beleza. O left join, ele basicamente vai utilizar uma ideia muito semelhante ao do inner join. Porém, o left join ele vai trazer os dados da tabela da esquerda, ou seja, a primeira tabela referenciada, independente se houver relação com a tabela da direita, com a próxima tabela. Então, por exemplo, a gente pode fazer um select, né, selecionar os dados da tabela alunos, fazer um left join com a tabela de notas individuais. Isso quer dizer que ele vai trazer para mim todos os dados da tabela alunos, independente se eu tiver os dados da tabela de notas individuais. Ou seja, ele vai trazer para mim se o aluno não tiver nota. Então, executando, a gente tem aqui esses alunos. Então, nesses alunos, a gente tem alguns campos nulos aqui, que são justamente essa questão da relação. Por exemplo, o Armani. O Armani, ele tem atividade em grupo, ele trouxe os dados da tabela de grupo, porém,
o Armani não tem nenhuma atividade individual feita, nota de atividade individual lançada. Por isso os campos nulos. E o mesmo vale, por exemplo, aqui com esse caso do João. O João ele tem atividades individuais lançadas, mas não tem nenhuma atividade de grupo. Ou seja, atende a consulta que solicita que haja relação de alunos sem lançamento de notas individuais ou sem notas de grupo. Outra forma de exemplificar isso de uma maneira bem bacana é se a gente pegar o Armani, por exemplo, e entrar aqui nas notas individuais e cadastrar. Na verdade, vamos pegar, vou voltar aqui, vamos pegar o próprio João. O João é o segundo e vamos lançar aqui para o João uma nota de grupo. Então, se a gente vier aqui, a gente consegue fazer acrescentar mais uma tupla. O ID dela vai ser 7. O grupo do João está participando é um grupo de, por exemplo, produção. Ele tirou nota 5, isso vai depender, claro, da pontuação que foi definida. E ele fez uma atividade de engenharia de peças. Então vamos realizar o salvamento. Quando salvar, a gente acabou de fazer o lançamento de uma nota de grupo para o João. Então, se a gente voltar na nossa consulta e executar novamente, aqui está a linha do João. Na verdade, tem que voltar aqui. Vamos verificar só se salvou aqui na nota de grupo. O grupo 6, né, que eu coloquei, é o grupo de redes de computadores. Porém, por que ele continua a aparecer sem nota de grupo? Porque eu coloquei que o grupo 6 ele tem uma nota de grupo lançada. Porém, o João não está no grupo 6. Então eu teria que vir aqui no aluno, localizar o João. Então vou localizar o João e vou colocar o João no grupo 6. Então beleza, agora o João ele pertence a um grupo em que foi lançada nota. Então quando eu voltar aqui agora no nosso editor e executar a nossa query, o João não aparece mais. Por quê? Porque o João ele tem nota de grupo e ele tem nota individual. Aqui na relação que é solicitada é dito que ele pode ele tem que ser listado se ele não tiver nota individual ou se ele não tiver nota de grupo. Então, esse controle é definido pela cláusula where, que o Douglas vai falar um pouquinho pra gente agora. Essa cláusula where que o Lucas havia citado, ela pega os valores da ID nota individual e os valores de ID nota em grupo e verifica se os campos estão nuls, o que quer dizer que não tem valores inseridos, que quer dizer que não tem notas no campo. Por isso, Ou seja, com isso, o próprio SQL ele consegue determinar que perdão, ele consegue determinar que ele tem que trazer quando não tiver nota de grupo ou quando não tiver nota individual. Porque se o campo de ID da nota tá nulo para essa relação de notas, alunos e notas de grupo, quer dizer que não tem nota. Então é basicamente isso. Então, a ideia é trazer para vocês esse contexto geral do problema que a gente tinha, né, situação problema, as consultas que tinham que ser realizadas, e que o procedimento que a gente seguiu foi a criação do modelo, né, da modelagem do banco, seguindo pela definição dos campos através do dicionário de dados, a criação das tabelas no banco, a população das mesmas e, por fim, as consultas. Douglas, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que possam ser bem atendidos. Qualquer dúvida, nos pergunte. Estaremos respondendo todos. E é isso aí. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite.